Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos à Rede Cristã Céu Aberto, a RCCA. Quero convidar você para, juntamente comigo, acompanhar a ministração da palavra, a palavra ministrada pelo pastor Davi. Espero que essa mensagem fale profundamente ao seu coração, em que você esteja com o seu coração aberto e pronto para receber o que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Quero também convidá-lo, gostando da mensagem, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas para que esse conteúdo se torne relevante para o YouTube. Também será um grande prazer para nós receber você nas nossas reuniões presenciais na RCCA. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa grande reunião. E às segundas-feiras, nós temos também o nosso culto de oração às 20 horas. Você e sua família serão muito bem-vindos. Agora acompanhe a mensagem juntamente comigo. Sejam bem-vindos. Louvores já foram cantados aqui em adoração a Deus, né? E agora vamos entrar no momento da palavra. E não sou eu que vou estar falando tudo o que está aqui, mas foi Deus quem mandou falar. Então esteja preparado, esteja percebido para o que Deus vai falar com você nesta manhã. Deus já te preparou com louvores, né? Aguçou a sua sensibilidade e agora você vai ouvir o que Deus tem a falar para nós. Amém, queridos? O pastor me mandou o cronograma, eu até brinquei. Nós temos aqui 11 páginas. Mas não vai ser isso tudo não, tá? Até porque tem uns horários ali. Então, para quem não sabe, alguns já sabem, eu tenho uma deficiência visual, não enxergo desse olho. E esse eu tenho mais ou menos 20% de visão. E a minha Bíblia, a letra é muito pequena. Então eu peguei a passagem, que são 75 versículos, mas não vamos ler todos também. E imprimi e trouxe para mim ler. Entendeu? Para mim poder ter a visão aqui de ler. Então, eu não tenho esse olho esquerdo. Mas eu não estou triste com isso não. Que a Bíblia fala que é melhor entrar no céu com um olho só do que com dois e ir para outro lugar, né? Então eu estou no lucro. Amém, queridos? Então nós vamos falar hoje sobre duas palavrinhas, 11 letras. E essas duas palavras que Jesus alertou aos seus discípulos, se nós hoje, como cristãos, não tivermos inserido nessas duas letras, nós podemos ser fadados ao fracasso ou a nossa vida espiritual em dia. Essas duas letras têm levado muitos crentes ao fracasso na vida espiritual e na vida secular. E Jesus está alertando aos seus discípulos sobre isso. Sobre um grande acontecimento que estava por vir sobre eles. Em determinado momento da sua vida, Jesus estava passando por um momento difícil, estava chegando a sua hora. E ele alertou os seus discípulos. Ele veio alertando, nessa passagem nós vamos ler os seus discípulos o que ia acontecer. Mas os discípulos estavam meio dispersos. E é o que nós vamos ler agora sobre essa passagem. Está em Mateus 26. Eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Mas acho que ali vai aparecer a NVI. Então nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todos, vamos pular alguns. Aleluias. Rapaz, diminuir o tamanho do púlpito aqui, né? Diminuir aqui um pouquinho. Então vamos lá. Mateus 26 começa falando sobre: E havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tá ali? Tá, crucificado. Esse era o acontecimento. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, ao qual se chamava Caifás, e deliberaram
como prender Jesus à traição e o matar. Mas dizia: não durante a festa, para que não tenha tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Agora vamos para o versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas, presta atenção no Judas aí, ó. Judas Iscariote foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que vocês vão me dar se eu entregar vocês a Jesus? E eles combinaram então de dar 30 moedas de prata para Judas. E desde então Judas procurava oportunidade para entregar. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativo para comer a Páscoa? Jesus respondeu a ele: ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. E prepararam a Páscoa. E ao anoitecer inclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados ou entristecidos, começaram cada um a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Respondeu ele: o que comigo põe a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Preste atenção nessa letrinha. Mas ai daquele que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Também Judas, o traíra, o sonso, perguntou: Jesus, por acaso sou eu? E Jesus respondeu: você que está dizendo. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, deu ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. No 31 diz assim, presta atenção, e Jesus disse-lhe: todos vós essa noite escandalizareis em mim. Escandalizareis quer dizer abandonar. Na nova VI, está aqui, a escandalizaria. Mas aqui na versão, que até a irmã Isa leu também, a James King, fala sobre abandonar. Então Jesus diz: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, presta atenção em Pedro, vamos falar muito sobre ele, Pedro. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos te abandonem, de maneira nenhuma eu vou te abandonar. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante, quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes me negará. E respondeu Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de algum modo eu te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui e vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Era o momento difícil da vida de Jesus. Estava chegando o momento dele ser crucificado, dele morrer por mim e por você. E levando consigo os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui. E o quê? O que diz ali? Vigiai comigo. Sabe qual é as 2 palavrinhas que Jesus fala para os discípulos? Vigiai e orai. São essas 2 palavras que, se não colocarmos ela em prática na nossa vida, no dia a dia, tanto espiritual como na secular, podemos ter uma vida
bem-sucedida ou uma vida fracassada. Vigiai e orai. Aleluias. Então disse a minha alma, está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra, orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou... Jesus encontrou os discípulos fazendo o quê? Dormindo. E disse a Pedro: assim nem uma hora pudesse vigiar comigo. Aí Jesus fala para ele as duas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, muito fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, o achou dormindo de novo, porque seus olhos estavam pesados de sono, carregados. Deixando-os novamente, foi orar, terceira vez repetindo as mesmas palavras. Aleluias. Você está entendendo? Vou fazer igual aqueles outros pregadores. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então voltou para os seus discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantemos, vamos-nos. E eis que chegando aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que veio quem? Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e porretes vinha da parte de todos os principais sacerdotes do povo. Ora, o que eu traí havia-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, prende, é ele. E logo aproximando Jesus, disse: salve, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, o que vieste? Nisso, aproximando eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou ele. Quem era esse? Pedro. Viu como Pedro está presente em todos? É o Pedrão, ó. Então Jesus disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançaram a mão da espada, a espada morrerão. Ou tu pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo 12 legiões de anjos? Pois, como está escrito, as escrituras que dizem que assim convém que aconteça, que Jesus fosse morrer por mim e por você. E disse Jesus naquela multidão, ou melhor, vamos pular aqui, o 54, vamos 56. Mas tudo isso acontece para que cumprisse as escrituras as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os discípulos fugiram, né? Vamos aqui para finalizar agora a passagem, para a gente entrar na palavra, na mensagem. Ora, Pedro estava sendo... Esse intervalo do que eu estou pulando aqui, quando o soldado, o representante do povo, prende Jesus e começa a querer achar um motivo, um crime para matar Jesus. Então ele começa a interrogar Jesus. Começa a fazer pergunta para ver se Jesus falava alguma coisa que eles pudessem incriminá-lo. Mas Jesus não tinha crime nenhum. Jesus era perfeito. Mas mesmo assim, o mataram. Mas já era profético. Era uma profecia. Para que eu e você estivessem aqui hoje. Amém? Então o 69 diz assim: ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Pedro, de novo. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada que disse: ó, você também estava junto lá com ele. Naquela confusão toda que foram prender Jesus, que os discípulos fugiram, né, Zé? Tu estava lá com eles. E o que Pedro fez? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz, isso é fake news, né? Ele falou: não sei. Mas ele negou, dizendo: não sei o que diz. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: ó, ele também estava.
Ele estava com Jesus o Nazareno. E ele fez o quê? Negou outra vez. Ele negou outra vez e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando ali que estavam, disseram a Pedro: certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente, cadê o galo, Elisandro? Eu tinha combinado soltar um som do galo. Cadê o galo? Imediatamente, tá cantando. Esse galo não comeu hoje, não. Tá cantando. O galo cantou. E o que aconteceu? Pedro lembrou do que Jesus disse a ele: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E ele saiu. E ele saindo dali chorou. O que ele fez? Chorou o quê? Amargamente. Aleluias. Glória a Deus. Agora nós vamos para a mensagem. Vamos aqui ter mais 11 páginas. Brincadeira, é 5 só. Vigiai e orai. Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vigiar e orar. Por que vigiar está na frente de orar? Por que vem vigiar? Por que não orar e vigiar? Mas é vigiar e orar. Aleluias. Porque Jesus disse: vigiai e orai. E voltando para o seu discípulo, achou adormecido e disse: Pedro, então nem uma hora pudesse falar comigo? Quando Jesus ordenou aos seus discípulos vigiar e orar, ele estava prestes a viver o tempo mais difícil de sua vida. 3 anos e meio de convivência estava prestes a terminar. E para que passasse por aquilo inteiro, precisavam muito da graça de Deus. Algo estava para acontecer naquelas horas. E apesar dos 3 anos e meio que os discípulos estavam com Jesus, por algum momento ainda foram dispersos. Não vigiaram. Jesus estava com a alma angustiada porque a sua hora estava chegando. O momento estava chegando. E ele convidou os mais próximos dele, que eram os discípulos. Jesus já falou no início da palavra: está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue para ser crucificado. Jesus alertando eles: está chegando a minha hora. Eu vou ser crucificado. Jesus estava alertando os discípulos. Mas eles não estavam apercebidos o que poderia acontecer. E observe uma coisa no final dessas 2 palavras: vigiai e orai. Tem um ai no final. Ai. O que significa ai? O que pode significar um ai? Dor. Tem gente ligada aí. O que significa o ai? Quem pode dar mais uma definição? No final dessas 2 palavras, vigiai, orai, significado para ai, a expressão designativa de dor, desagrado, surpresa, ou por vezes alegria, ou grito geralmente de dor e aflição. Vigiai, orai. Se não praticamos essas 2 palavrinhas em nossas vidas, podemos falar essa expressão: ai de dor ou de aflição, ou ai que alegria que eu estou sentindo. Tem esses 2 significados. Aleluias. Então ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E aqui diz assim: a carne é fraca, não importa o quanto o nosso espírito está forte, a nossa carne sempre será fraca. A vigilância é essencial para vencermos as tentações, pois é exatamente quando nos sentimos fortes que baixamos a guarda. Achamos que estamos fortes. Eu sou o Superman da Bíblia.
As mulheres maravilha da Bíblia. Estamos fortes, aí baixamos a guarda. Não, isso já... Estou com o meu jejum em dia, minha oração em dia, então vou relaxar um pouquinho. Não! É quando nós pensamos que estamos mais fortes, baixamos a guarda. Aleluias! Você está entendendo? Glória a Deus. Quando Jesus aconselhou os seus discípulos a vigiar e orar, já passava da meia-noite no jardim do Getsêmani. O dia havia sido longo. Àquela altura o Senhor já tinha celebrado a Páscoa com eles, lavado os seus pés, anunciou a traição de Judas e viu sair para consumar o ato e instituiu a ceia. O cansaço natural chegou a eles e não conseguiram orar com Jesus naquela noite. Antes de ser preso, ser levado, Jesus estava em Betânia, jantou com seus discípulos. Outro dia, então, mandou preparar a Páscoa. E vai à cidade, volta, vai ali, volta. E os discípulos estavam cansados. Cansados de andar. Os afazeres do dia a dia, às vezes, têm nos cansado. E temos adormecido. A palavra fala que os olhos deles estavam carregados. Porque andaram durante o dia, fizeram muitas coisas durante o dia. Chegaram à noite, já era noite. Meia-noite mais ou menos, eles estavam cansados. É natural. O nosso corpo, né? Principalmente eu que tenho esse corpinho esbelto. É natural ficar cansado. Jesus também estava cansado porque ele estava em forma humana também. E além de estar cansado, ele estava angustiado porque o seu momento estava chegando. A alma dele estava triste. E ele ora 3 vezes ao Pai: Pai, se possível, faça de mim esse cara, mas se não for a minha vontade, seja a tua feita, a tua vontade. Ele estava triste, estava angustiado. Ele leva os seus discípulos para junto com ele, né? Quem sabe dar uma força, dar um ânimo. Mas eles dormiram, Cid. Não vigiaram. Eles foram dormir. E mesmo no cansaço do dia a dia, queridos, você que trabalha, acorda cedo, né? 5 horas da manhã, pega a condução lotada, trabalha o dia todo. Às vezes aquele que estuda vai para a faculdade, chega em casa 11 horas, meia-noite, vai jantar ou fazer o lanche, vai dormir, já está na hora de acordar de novo. Cansa, não cansa? Mas é nessa hora que não podemos abaixar a guarda. Porque é nessa hora, cansado, exausto, podemos dar resposta ou tomar decisões que lá na frente vai afetar a nossa vida. Em Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, que seja no cansaço, que seja no descanso. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, estejam vigiando, aleluias, e perseverem na oração por todos os santos. A palavra de Deus nos exorta, orando em todo tempo, em todas as ocasiões. Não é só segunda-feira na RCCA, é todos os dias, todos os instantes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aleluias. Ao contrário do que acontecia com a alma do mestre, a dele estava tranquila. Mesmo no contexto desfavorável ao sono e relaxamento, o mestre não aliviou. Quando voltou do período de oração, os viu dormindo. Acordando, questionou o fato de não terem orado nem 1 hora com ele. De qualquer forma, que o mestre queria era passar um tempo de oração com eles, em uma mera formalidade. Uma parte importante de vigiar é reconhecer nossas próprias fraquezas. Quando sabemos que sentimos mais tentação, onde sentimos mais tentação, podemos evitar situações perigosas e criar soluções. Vou pegar o exemplo do Ranael.
Hanael é taxista. Conhece a cidade toda. Quem quiser conhecer a cidade, chama o Hanael. Ele anda por aí pelos bairros. Está direto no volante. E ele tem que dirigir para ele e para os outros. Porque aqui tem uns motoristas sem educação no trânsito por aí, não é fácil não. Então ele tem que fazer o quê? Vigiar. Como cristão ele tem que vigiar. Porque ele está dirigindo para ele e para os outros. E de repente ele está ali na estrada dirigindo. E de repente passa um filho, né? Um filho dos cavalos de Farol, passa perto dele e dá uma fechada nele. O que o Hanael vai fazer? Beijinho para você, meu querido. Vai? Qual o primeiro pensamento? Qual é a primeira vontade? É? Deixar o velho homem florescer. Querer xingar. Mas não. Ele tem que vigiar. Principalmente quem está no trânsito, quem dirige, é que tem que ter mais atenção, estar mais atento, mais vigilante. Aleluias. Então veja, cada pessoa tem fraqueza da carne diferente, por isso esse trabalho é muito pessoal. Para uma pessoa vigiar poderá significar usar o computador sem supervisão, então vigia, não usa. Mas para outra pode ser evitar, né? Aquelas pessoas que é chocólatra, né? Que passa no mercado e vê aquela área de doce ali e fica, ah, meu Deus. Querendo comprar um chocolatezinho, né? Os homens. Quer ver uma cena até interessante? Mulher. Vamos falar das mulheres, das abençoadas de Deus. Que nós temos que vigiar, parece até corriqueiro, mas temos que vigiar. Quando uma mulher está passando pano na casa, não é? Quando a mulher está passando pano na casa, irmãos, vigia. Esquece não, querido, que ela está com a vassoura na mão, viu? Está passando pano na casa. Lá em casa já avisa logo. Está no quarto, fica aí. Não vem para cá que eu estou passando pano na casa. Eu falei, Jesus. E pior que não dá vontade nenhuma de lugar nenhum, né? Mas quando está passando dá vontade de ir no banheiro, vontade de beber uma água, não é? Interessante isso, né? Então já avisa. Não vem que eu estou passando pano na casa. É a mesma coisa o homem. Amadas de Deus, quando esse homem estiver vendo o jogo, não chama, não passa na frente. É complicado. Lá em casa, quando assistindo o jogo sozinho, então a Rosa fica lá, o que foi? Eu falei, nada não. Eu fico gritando para a TV pensando que o jogador vai ouvir. E não ouve. Então, vigia, irmã, vigia, irmão. É engraçado, né? Então, veja bem. Para uma pessoa, vigiar poderá significar usar o computador sem supervisão, mas outra pode evitá-la dos doces, supermercado, né? Uma loja de sapato feminino, né? Evitar. Teve uma pastora um domingo desse que pregou, né? Que ela está no jejum de comprar, né? 1 ano sem comprar roupa e sapato, né? Porque se você não vigia, você vai lá só no cartãozinho. Aí quando chega no final do mês, chega a conta, você olha, meu Deus, meu cartão foi clonado. Mas não foi clonado. É que tu não vigiou. E agora vai ter que pegar empréstimo para pagar o cartão. Olha aí, as consequências vindo. Aleluias, vamos lá. As horas mais angustiantes da vida de todos, eles estavam prestes a se cumprir. Por mais que Jesus tentasse avisá-lo, a desatenção deles
não permitiu que percebesse a urgência necessária. Aconteceu que quando Cristo foi preso, para eles aquilo era algo inimaginável, mas na verdade o que o Senhor tentou precavê-los. O mesmo acontece em nossas vidas. Jesus não avisou, não estava avisando? Desde o início da palavra, desde o início, lá no capítulo, Jesus estava avisando. Está chegando a hora de ser entregue. E quando Jesus chama eles para ir orar, lá no jardim de Getsemane, Jesus avisa: fiquem aqui orando, orem comigo que eu vou ali orar. Vou ter um particular com meu Pai. Jesus vai. E eles ficaram ali. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. Não se aperceberam para a situação que estava para acontecer. E quando chega então os soldados para prender Jesus, o que eles fazem? Correm, fugiram, deixaram Jesus. Mas Pedro prometeu a Jesus que não ia abandonar ele. Jesus falou para ele: Pedro, tu está me prometendo algo que você não vai cumprir. Não, Senhor, nem que eu tenha que morrer, mas eu não vou te abandonar. Falou: Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Jesus alertando ele de novo: vigia, Pedro, não fala isso porque você vai me negar. E a palavra de Deus está falando conosco direto: vigia, vigia. Jesus falou para Pedro: vigia, você vai me negar. E sabe o que acontece hoje em dia, queridos? Tem tanto crente negando a Jesus. Tanto crente negando Jesus. Cadê o Antônio? Está aí não, Antônio? Tem tanto crente negando a Jesus que o Galo está procurando a RCCA Music para gravar um clipe. Está virando profissional. E Deus está falando nessa manhã: vigiai e orai, para mim e para vocês, para a sua igreja. Aleluias. Vamos lá. Os mesmos acontecem na nossa vida. Cometemos muitos erros e somos surpreendidos por diversas situações, simplesmente porque perdemos o hábito de passar um tempo com qualidade diante de Deus para ouvir sua voz, sentir sua palavra, receber as instruções acerca do futuro ou decisões iminentes. A intenção de Jesus, que é vigiando, não passemos por prova desnecessária. O que significa vigiar e orar? Vigiar, dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Ou seja, Jesus nos orienta e está alerta para que, quando provas e testes vier, não sejamos reprovados. Vigiar é estar alerta, estar atento, é ser cauteloso. Em Marcos 11:33 acrescenta mais um ai: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Olha a situação, não está favorável? Não vai. Vai orar, porque se for, não vai dar certo. Deus está te alertando. Porque muitas das vezes nós tomamos decisões sem vigiar, sem orar. Às vezes até ora, mas não vigia. Não adiantou nada. Tomamos decisões que nos levam ao fracasso, tanto espiritual como na vida secular. Um negócio você vai fazer e você não vigia, não consulta a Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, Ivane. Aí o negócio não dá certo, fala: Deus, me ajuda. Se eu fosse Deus, eu falava: eu não. Você não me colocou no início, agora quer que eu resolva? Se vire aí com seus B.O.s. Porque não vigiou, não colocou Deus na frente, não orou. E a palavra de hoje é: vigiai e orai.
Aleluias. Vamos lá, para finalizar. Viu como não vai demorar muito? Aleluias. Perceba que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, 1 a 11 diz, ele já estava jejuando havia 40 dias. Jesus estava em forma humana, 40 dias jejuando. O diabo pensou que ele ia estar debilitado, né? Pensou que ele ia estar fraco. Mas 40 dias jejuando e orando, Jesus estava com a sensibilidade espiritual muito alta, muito grande. O diabo fez diversas propostas baseadas na palavra. Preste atenção. O diabo fez diversas propostas baseadas na palavra. E o que Jesus fez? Respondeu todas elas também baseado na palavra. Aleluias. Então você tem que estar enraizado na palavra. Foi até falado sobre isso na aula de consolidação. Aleluias. A sensibilidade espiritual é a condição de alerta em que ele se encontrava. Fizeram com que o mestre não cedesse às astúcias ciladas do diabo. Agora, uma coisa que está acontecendo, queridos, nos nossos dias. A atual geração de cristãos é muito indolente, desatenta, desapercebida. Tudo pode, é permitido. A maioria de nós vive completamente desconectado com a batalha espiritual que nos cerca. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias da nossa vida. E se não tivermos alerta, se não estivermos vigiando e orando, podemos ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Então Deus está falando com você nessa manhã. Vigiai e orai, para que tudo vá bem na sua vida. Aleluias. Munido pela mesma preocupação, Paulo nos aconselha pelo Espírito Santo a vestir toda a armadura de Deus para que o dia mau sejamos preparados. Lá em Efésios 6, 10 em diante, revestiu de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau. A palavra de Deus nos alerta. Agora, vamos estar finalizando. A importância da vigilância no tempo dos fins. Estamos vivendo o tempo dos fins, do fim. Muita coisa está acontecendo. Perseguição à igreja está começando forte. Ou melhor, já começou a estar vindo pesada. Mas tem muitos crentes desatentos a isso. Aleluias. E diz assim: vigiai. Lá em Marcos 13, 35, 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos achei dormindo. E as coisas que vos digo-vos a todos: vigiai. Marcos 13, 35, 37. Falando sobre acontecimentos que se cumpriram tanto a curto como a longo prazo na vida dos apóstolos, da igreja, de todo mundo. O Senhor Jesus nos aconselha a vigiar. Jesus já estava alertando lá atrás os seus apóstolos o que aconteceu hoje, para que eles também falassem, através das gerações, viessem falando para nós o que estaria a acontecer. E nós vamos falar para as outras gerações que estão vindo que Jesus está voltando, que Jesus vai levar uma igreja, um povo lavado e remido pelo seu sangue. Aleluias. E ao final, o mestre enfatiza que essa instrução não é apenas para eles, mas para todos. Ou seja, os crentes de todas as épocas precisam estar atentos à necessidade de vigiar e orar, para que quando as profecias se cumprirem, possamos agir de acordo com a instrução do Senhor.
Muitos sinais da volta de Jesus se cumprem na nossa época. E mesmo assim, muitos de nós vivem de maneira despreocupada e desatenta com o futuro da igreja e de nossas famílias. Estamos desatentos, irmãos, com muitas coisas que está acontecendo. Aleluias. Acontece que com essa conformidade, o fruto da indolência, a cegueira espiritual, como as dos apóstolos de Jesus no Getsemane, esses cristãos estão dormindo e atraindo para si uma tentação que não pode suportar, que é o juízo de Deus. Aquele grande dia que Deus vai separar a sua igreja, o povo escolhido, o povo que creu nele, o povo que recebeu a salvação, aqueles que foram batizados, que foram salvos, e os outros que não creram. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança a terra que eu vos tenho preparado. E a outra ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Triste, hein? Eu quero estar do lado do vinde benditos do meu Pai. E você? Aleluias. Pois certo que o Senhor julgará todas essas coisas com elas que compactua. Estamos finalizando. Aleluias. Só mais uns 30 minutos. Brincadeira. A exortação de Paulo aos Romanos é que para os cristãos tenham uma mentalidade transformada pelo Espírito Santo, de forma que não se conforme com as práticas abomináveis do que desobedecem a Deus, pois somente dessa forma seremos capazes de desfrutar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Está em Romanos 1,12. E não vos conformeis com este mundo. É a palavra que diz. Aleluias. Não é possível desfrutar o melhor dessa vida em comunhão com Deus se não guardarmos os seus mandamentos. Vigiai, estáis firme, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. A vigilância deve ser um exercício constante de fé na vida do cristão até que Jesus venha. A palavra vigiar aparece 61 vezes no livro sagrado. Vigiar. Glória a Deus. A palavra vigiar, como eu já disse, significa permanecer acordado, estar alerta, manter-se sóbrio e estar sempre em prontidão. Geralmente a vigilância vem acompanhada de oração. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai. Aleluias. Paulo diz, como já falamos aqui, orando em todo tempo e vigiando nisso com toda perseverança. Efésios 6:18. A oração e a vigilância fazem parte do combate da fé. Grande estratégia de Satanás é fazer com que os cristãos fiquem presos nos entretenimentos. O que é os entretenimentos? Opa, um já falou aí. O que é os entretenimentos de hoje, que está atacando essa geração? Mídias sociais. Vou falar os menos conhecidos: Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Irmãos, as redes sociais veio para ajudar também. Ela ajuda. Mas se você souber usar, se soubermos usar ela, mas se não souber usar, vai ser devorado por elas. Aí quando você pensar que está forte, você está fraco. Ficam presos nos entretenimentos e não tenham tempo para orar. Essa é a vontade do diabo, que eles ficam presos no entretenimento e não tenham tempo para orar. A falta de oração e vigilância tem levado muitos cristãos a caírem nas armadilhas do diabo.
Aleluias. Você está entendendo o que Deus está falando? Vigilância em relação à doutrina, a palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Sabe por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, histórias. Mas tu sê sóbrio e sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 3, 5. Esse tempo já chegou, queridos. Esse tempo já chegou. Estão pregando um evangelho light aí nas redes sociais. Um evangelho light, sem renúncia, aonde você é o centro. Aonde você é o centro. É Deus que tem que fazer as suas vontades. Não é você fazer a vontade de Deus. Estão ensinando que é como se pegasse a Bíblia é uma lâmpada de Aladim. Você esfrega e Deus vai aparecer e vai dizer: você tem 3 pedidos para ser realizado. Isso não é evangelho? Evangelho é renúncia. Evangelho é negar a si mesmo. Se for possível, abrir mão de alguns sonhos, de alguns projetos, em favor dele, em favor da obra, em favor da doutrina, da palavra. Aleluias. Esse é o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Amém, queridos? Está entendendo? Eu acho que é a última página. Aleluias. Vigilância em relação aos falsos mestres. Em Atos 20, do 28 ao 31 fala: olhai, olha aí, olhai, mais um ai. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, a igreja de Deus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, termina dizendo o versículo: vigiai. Esses falsos profetas já estão aí. Estão vendendo o evangelho, estão fazendo igual Judas. Estão traindo a Jesus por 30 moedas de prata. Estão prometendo coisas que não vai ser cumprida. Aleluias. A vigilância em relação ao pecado. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Vigiai, estáis firme na fé, portanto, variamente fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Gálatas 5, 17. É uma luta, é uma batalha espiritual, uma guerra, todos os dias que nós vivemos. Espírito e carne. Aquele que você alimenta é melhor o que vai vencer. Se você alimenta a sua carne, ela vai vencer. Se você alimenta o seu espírito, é ele que vai prevalecer. E como é que eu alimento o meu espírito? Palavra, oração, vigilância. Aleluias.
Vigilância em relação às ações do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está onde? Anda em derredor, bramando, rugindo. Ele só runge como leão, mas ele não é. Buscando a quem possa tragar, a qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. O diabo, o versículo diz que está bramando ao derredor. Por que ao derredor? Quem é que está ao nosso redor? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então ele fica ao derredor, procurando uma brechinha, procurando um de nós que não está vigiando, que não está orando, para poder falar no ouvido: faz isso, faz aquilo, se te faz feliz não é pecado. Não é verdade? A vigilância em relação à volta de Jesus. Vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, por isso estáis vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 42, 44. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vigilância. Estou com 51 anos. Mesmo ano que o Palmeiras foi campeão mundial. O Mateus olhou logo. É verdade? E desde criança, como já entendia para criança, 3, 4, 5 anos, minha mãe falava: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos. Talvez você esteja esperando: o céu está se abrindo, vai acontecer. Mas Jesus volta todos os dias para uma pessoa, para um de nós. Quando Ele recolhe. E temos que estar atentos, temos que estar vigilante, temos que estar com a nossa vida de santidade em dia. Que a palavra fala que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, ele está falando ninguém verá o Senhor. Então Jesus está voltando em breve. Os sinais estão aí. Sejam vigilantes, sóbrios, estejam orando. Conclusão: todo cristão sincero que está aguardando a volta de Jesus deve viver uma vida de constante vigilância. Vigiar se constitui uma atitude prudente por parte dos crentes. O cristão que não vive em vigilância está vulnerável aos ataques de Satanás e corre o risco de ser surpreendido na volta de Jesus. Portanto, vigiamos, porque o diabo não dorme. Seus ataques são pesados e constantes. A palavra é vigiar e orar. Tanto na sua vida secular, sua vida, nas suas decisões, nas suas falas, que seja no cansaço ou no descanso, vigiar naquilo que você vai falar. Pode subir os músicos. Vigiar naquilo que vocês vão falar. E acompanhado da vigilância, a oração. A oração tem que ser um estilo de vida para nós. O hábito de orar. Vigiar, Zé, dia e noite, 24 horas, que o diabo não dorme. Vigiar e orar. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo e não estou sozinho.
eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Diga isso. Temer porque